O magnetismo era conhecido completamente desde a mais alta antiguidade. Formava uma parte da antiga magia ou ciência total dos sábios de outrora. Os meios e processos empregados no magnetismo desde a mais alta antiguidade são os mesmos que foram redescobertos pelos magnetizadores modernos. Contudo, é indubitável que os antigos conheciam melhor que nós a prática e a teoria. Para eles, os diversos ramos da ciência eram inseparáveis. O magnetismo estava unido estreitamente à astrologia. Depois do nascimento do cristianismo, o único que conservou unidos estes dois ramos foi Paracelso. O magnetismo de Paracelso é a vida universal. Para ele, tudo é vivente. A vida que existe nos metais como nas plantas pode ser transmitida destes ao homem. Colonne, tradutor em francês e comentador dos Arquidoxos de Paracelso e autor de várias obras herméticas, denomina os homens e os animais imãs animados. Depois de Paracelso, os seus discípulos continuaram a carreira do mestre, porém, numa certa obscuridade devido às perseguições da Igreja e dos médicos. Quase 3 séculos depois, Mesmer adquiriu um grande renome pela popularização e simplificação dos processos de Paracelso e seus discípulos. Mas afinal, o que é o magnetismo? Considerado de modo geral, este termo pode ser definido como: é uma força secreta que irradia de todos os corpos. É uma transformação da força que forma a vida do corpo que a absorveu. Esta força fixa-se em cada corpo na ocasião do nascimento, podendo por isso ser denominada magnetismo biológico. Considerado em suas aplicações particulares, o magnetismo foi denominado magnetismo terrestre, quando trata da força atrativa e repulsiva que possui o globo terrestre; magnetismo animal, quando estuda a força emanada dos entes animados; magnetismo pessoal, quando serve de comunicação entre os seres humanos. Esta força foi denominada magnetismo animal, OD, eletricidade animal, nervismo, força nêurica, magnetismo vital, fluido magnético, força vital, entre outros. Porém, toda esta nomenclatura serve para designar um só agente. Experiências repetidas demonstraram que esta força tem 2 polos, um positivo e outro negativo. No ímã, esta faculdade de atração é facilmente demonstrável, porém, não deixa de existir em todos os corpos, como pôde ser verificado experimentalmente. No corpo humano, esta polaridade manifesta-se da seguinte forma. Primeiro, o homem é positivo à direita e negativo à esquerda, pelo lado da frente, ao passo que, pelo lado de trás, é o contrário. Segundo, a mulher é o oposto. Conforme modernos experimentadores, a força magnética emanada do lado direito, positivo, do homem, tem uma cor azul, e a que irradia do lado esquerdo tem a cor vermelha. O poder é, como sabemos, uma manifestação da força. O poder magnético é, pois, a manifestação da força magnética, porém esta força não se manifesta sempre. As experiências e os exercícios são os únicos meios de desenvolver esta manifestação. O magnetizador obterá muito maiores efeitos pela emissão de uma pequena quantidade de força do que um aprendiz pela emissão de uma grande quantidade. A força magnética pode ser adquirida e aumentada por vários modos, principalmente pela prática da respiração. O ritmo respiratório regulariza a circulação, purifica o sangue e, pela absorção das forças ambientes, também chamada prana, fornece alimentos à nossa organização psíquica. Para alcançar uma respiração metódica, é preciso executar lentamente inspirações profundas, seguidas de expirações igualmente profundas. A respiração deve ser feita somente pelo nariz, pois é a única que desenvolve a amplidão do tórax e é verdadeiramente normal. Os tempos da inspiração e da expiração devem ser exatamente iguais e demorar o maior tempo possível, isto é, a respiração deve ser feita muito lentamente. A respiração é incontestavelmente o melhor meio de aumentar o magnetismo, porém, é preciso que seja praticada com o desejo intenso de receber a força magnética. Este desejo é que dá maior valor à prática,
atraindo maior quantidade de prana no ar inspirado. Para agir magneticamente sobre os outros, não é necessário adormecê-los. Tanto nos tratamentos magnéticos como na influência pessoal, pode-se obter bons resultados sem adormecer o paciente. É necessário adormecê-lo somente para experiências de sonambulismo, clarividência e transmissão do pensamento. As pessoas que desejam resistir à influência magnética dos outros devem, antes de tudo, autossugestionar-se neste sentido. Isso é essencial, sobretudo para o estudante que muitas vezes será impelido pela influência dos outros, quer seja consciente, quer inconscientemente. Estes fatos são muito comuns na vida corrente, e é rara a pessoa que, num ou noutro momento, não tenha sido vítima de sugestões mais ou menos prejudiciais. Além da autossugestão afirmando que não pode receber nenhuma influência estranha, o estudante deve imaginar que acha-se rodeado por um círculo magnético impenetrável. Ao mesmo tempo, dirige o olhar para a raiz do nariz do interlocutor, dizendo-lhe mentalmente com energia que não pode ser influenciado por ele. O círculo magnético. Esta prática é muito eficaz não só para o magnetizador desembaraçar-se da observação persistente de alguém, mas também para influenciá-lo sem que ele desconfie. O magnetizador simula ter o olhar fixo no ponto A, quando em realidade todo o seu poder visual se concentra na raiz do nariz da pessoa. Sob esta ação, ela será insensivelmente impressionada e desviará repentinamente o olhar. Se depois olhar de novo, sem poder desviar os olhos das do operador, é porque foi profundamente influenciada. Se o magnetizador quiser continuar a experiência, deve descrever lentamente ao redor da cabeça da pessoa um círculo imaginário como representa a figura. Assim, a pessoa ficará magneticamente isolada das influências exteriores, sendo fácil fasciná-la contra a sua vontade. A ação do magnetismo humano está sempre sob a dependência do magnetismo terrestre. É por esta ação que os antigos observavam cuidadosamente o tempo em todos os seus atos, pois que as correntes do magnetismo terrestre variam conforme as influências planetárias em ação, e sobretudo conforme os estados do Sol e da Lua. Neste ponto, a fase crescente da Lua é a melhor, pois é a fase da preponderância das forças positivas e de expansão. Os raios solares são também bons fornecedores de força magnética, e as pessoas que não se acharem em condições de praticar a respiração profunda várias vezes por dia, poderão tirar excelentes resultados dos banhos de sol. Foram apresentados aqui os processos mais experimentados para o aumento da força magnética. Além destes processos, os antigos conheciam ainda outros, que caíram em desuso atualmente, sendo ignorado se realmente produziram efeitos. Um deles é mastigar cravo da Índia, que diziam aumentar a força magnética, e os feiticeiros da Idade Média empregavam-no quando queriam influir sobre uma pessoa. Para esta experiência, os antigos colhiam o cravo quando o Sol se achava em Peixes e a Lua ocupava o signo de Câncer. As informações desse vídeo foram retiradas do livro Magnetismo, da coleção Ciências Herméticas e Psicologia Experimental, publicado pela editora Pensamento em 1950. Embora esse livro possa ser considerado uma obra rara, você pode encontrar informações sobre o mesmo tema no livro também publicado pela editora Pensamento, Passes e Curas Espirituais. Este vídeo foi criado em homenagem à editora Pensamento, que neste ano de 2022 completa 115 anos. O tema deste vídeo foi inspirado no livro que marcou oficialmente a fundação da editora Pensamento em 1907, chamado Magnetismo Pessoal, escrito por Heitor D'Urville. Parabéns à editora Pensamento pelos seus 115 anos e obrigada pela parceria com o canal do Gato Místico no ano de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!